começando. Opa! Peraí, deixa eu arrumar. Dá pra me Diminuir ouvir? da... Diminuir aqui, não tô tão alto assim também, não. Não preciso de tanta grandeza assim, não. Precisa, precisa. Não preciso de tanta grandeza assim, não. Tá bom. Agora melhorou mais ainda. Vou tentar ficar recostado aqui. Ou... Aí sim, hein? Agora vai. Ó, coisa. Agora vai Nossa, mandar, encostadinha aqui, ó, tranquilo, sossegado. mandar aqui pro pessoal. Pô, verdade, né? Continuar aqui mandando pra uma galerinha aí, né? Mandar aí pra uma galerinha. É, foi pra uma galerinha aí, né? E aí, jovens? Bom ou não, Ellen? Bom ou não? Não sou jovem mais não. Hoje achei, achei um fio branco na minha barba. Nossa, se for assim, então, eu já não sou jovem desde quando eu tinha uns 20 já. Já tinha cabelo branco. Nossa, Se for assim, então, tá feio o negócio. olha aqui, olha, olha aqui. Meu Deus. Ê, Van Dyke. Faz tempo, hein? Rapaz do céu. Faz tempo, mais meses, né? Como as É coisas acontecem, né? só, é só a live, acho que faz uns 3, 4 meses que eu não faço. É, ultimamente, tô num período meio diferente, né? Então, tudo, tudo fica um pouco mais complicado, né? De poder participar e compartilhar. Mas vambora, aproveitar as férias aí, vambora. Então, vamos fazer todo dia então nas férias. Bora, Para compensar. bora fazer. Todo dia. Conteúdo tem, conteúdo você tem. Modéstia a sua. Obrigado, velho. Os amigos são isso, servem para isso, né? Levantar a bola uns dos outros, a moral uns dos outros. Ai, ai. Falando em conteúdo, eu tô precisando tomar vergonha e terminar aquele livro lá do Van Roser que eu comprei. Comecei a ler ele nas férias, até agora não acabei. Tô no último Qual? capítulo. Deixa eu O ver ali. Teólogo e a Trindade? É. É, eu acho que não é bem isso aí, não, mas o nome vai tá bom, né? É, capa laranjinha, né? Meio laranja. É isso aí mesmo. Eu comecei a ler, o livro é bom demais, rapaz. É O livro bom, é eu bom li demais. ele e dei. Acho que eu li ele, eu troquei ou dei. Tá Tem vendo? livro que eu não leio. Tá Eu vendo? tô na batalha desse aqui, ó. Eita, Glória. Eu comecei lendo o final do ano, aí deu uma parada, né, pra mim acabar de ler uns. Aí agora eu vou voltar, encarar o bicho. Esse é o do antigo ou é do novo?
Essa é a sistemática do Franklin, né? Acho que parece Ah, ao eu contrário. confundi a capa com aquele outro lá que você mandou pra mim. Eu sei, parece mesmo. Essa é a sistemática do Franklin. Boa sorte. Tem ela, tem ela e precisa acabar. Eu preciso começar esse daqui. Ó. Cadê? A do Charles Hodge também. Essa é. Como que arruma tempo? Tá aí, roubou a pergunta. Tá Aí, aí, Carlinhos, roubou a velho. pergunta. Tem um monte de gente que entrou aí. Olha, eu tô vendo que eu acho que entrou aí acompanhando seminário, hein? Aí sim, hein? Aí sim, hein? Já pode tesourar eu agora, se eu falar qualquer coisa fora. Rapaz, tá saindo. Antes da gente começar, tá saindo saiu um livro sobre meio que teologia bíblica do Espírito Santo. E o autor, ele é um pentecostal americano, ele é carismático. Hum. Rapaz, a percepção que ele tem do Espírito Santo é polêmica. Eu não vou soltar aqui porque é muito polêmica, mas, mano, o cara é doido. Vai Mostra lá. ferir bastante do. Depois eu te mando, vou te mandar a resenha. Manda Fala um lá, pouco, eu vou quero te ver. mandar Manda lá, quero ver. É bom, polêmica, é polêmica bom. teológica. É bom. Ler um negócio desse 6 horas da manhã, filho, acorda na hora. Nossa. Psh, Pastor Jonathan, você é louco. Deixa eu até ir embora. Depois dessa, eu vou até sair. Pastor Jonathan é embaçado, rapaz. Trabalhando lá na nossa igreja lá de, acho que é Machadinho do Oeste, se eu não me engano, lá em Rondônia. Pastor, Deus abençoe, viu? Obrigado por estar assistindo aí. Já lá, já estão cobrando o van do com a livraria já. Já estão te cobrando com a livraria aí já. Ai, 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 ai. Você que tem que me abençoar, irmão. Vai lá, Carlinhos. Vai encomendar o aconselhamento? Vamos encomendar. Maravilha. Estou à sua disposição. Bom, vamos começar, né? O pessoal vai entrando aí Sim. e Pra cima. acompanhando a live. Bom, boa noite a todos. Depois de muito tempo sem gravar e realizar uma live aqui, estou eu de volta aqui. E não diferente com o meu parceiro amigo Felipe. Todo mundo já é bem conhecido aqui no, no perfil aqui das minhas lives. Só reforçando as minhas lives, ela tem um cunho profundo nos temas, mas nós visamos a aplicabilidade de todos os temas, porque cremos todos os temas eles vão fluir e vir da palavra de Deus, e cremos que a palavra de Deus ela toda é aplicável. Então nossos temas sempre tentamos ter uma linguagem mais fácil, prática e que dá para aplicar em nossas vidas. E o tema de hoje é o cristão e sua vida devocional. Então sempre quando vira o ano, né? Muitas pessoas correm, vão lá e compram um devocional, outros vão lá e vai atrás de algum plano de leitura anual da Bíblia, que eles precisam ler a Bíblia inteira, e outros vão lá, eles precisam fazer um devocional e correm atrás de realizar essa vida devocional. Por outro lado, também vamos ter pessoas que não ligam muito para a vida devocional, né, não dão tanta atenção, tanta importância, que é algo, particularmente, vejo que tem que fazer parte da vida do cristão. Então é isso que vamos conversar um pouquinho hoje,
sobre o cristão e sua vida devocional, a importância de ter uma vida devocional, de ter essa leitura, essa hora da oração e da compreensão da palavra. Então, quero pedir para o Felipe se apresentar aí, como faz muito tempo, vai ter bastante, entra gente nova aí, que você se apresente. O Felipe está num novo trajeto aí, interessante. Não saiu muito do outro, mas agora está com foco, com um trajeto novo, né? Vamos por aspas assim, porque sempre estudou. Mas se apresenta aí, mano, aí nós vamos começar a desenvolver esse assunto. Fica à vontade. Maravilha. Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe não só vocês, mas a vida de vocês e as suas famílias. Bom, para quem já me conhece e para quem não me conhece, eu sou o Felipe. Eu e o Evandro, já estamos aí há um tempo caminhando junto. Nós nos conhecemos desde 2019, embora um curto tempo, mas de uma longa amizade. E desde já fica aqui as minhas palavras de agradecimento, né? Por você novamente me chamar aqui, né? Eu costumava brincar que a gente batia cartão, né? De cada período de tempo, assim, a gente precisava fazer uma live juntos, porque a gente tem, além da amizade, algumas coisas que, embora tá um pouquinho parado, mas daqui a pouco a gente volta, mas é só um pouquinho. Hoje, atualmente, cada um dentro de uma dinâmica, mas essa amizade, esse vínculo continua igual. E muito obrigado, viu? Bom, sou estudante da matéria da teologia, hoje um pouco mais específico, né? Dentro da minha igreja, frequentando o seminário da minha igreja, num processo interno, né, de seminarista interno. Então, estou de férias, por isso que deu tempo, tá dando aí para a gente fazer essa live nesse período aqui. Mas também estudando e continuando esse progresso e esse entendimento sobre a teologia. Eu já tinha estudado anteriormente, tinha feito uma pós na área, mas aí não tem como, né, não criar uma certa polêmica no meu comentário de agora, mas vamos lá e que os irmãos tenham aí boa maturidade para entender isso. Não querendo dar carteirada de teólogo, sem ter passado por um bacharel em teologia, então eu me dispus então a estudar e de uma forma bem honesta e sincera, né, de coração, para não dar essa carteirada como muitos fazem, né? Se formam em direito e depois falam lá que é teólogo, porque enche de especialização, o que não é errado de forma nenhuma, mas a gente precisa ter esse certo cuidado, né, em todos esses aspectos. Então a gente foi fazer esse curso, a gente foi fazer toda essa parte, mas também com um cunho e um entendimento 100% focado no ministério, na prática do ministério, que é o meu foco, né? Até porque a especialização que eu fiz foi liderança transformadora, que costumeiramente falava o coordenador do nosso curso, né, Evandro? Era curso de pastor, então a gente vai lá estudar e depois dar esses outros passos aí. E nesse período aí, os últimos 6 meses, que estão um pouco afastados aí das páginas do Evandro, a gente está aí nesse foco, nesse intuito, então. Maravilha! Agora... Tá vendo? Os caras não sabem falar bagulho sem dar polêmica, meu. Mas, de fato, agora vamos adentrar nessa vida devocional. Claro que acho que tem uma correlação, porque a vida nossa devocional, de forma direta, aí já é uma visão minha quando se fala de devocional, porque temos que ler a Bíblia, meditar nela,
orar sobre aquilo e compreender e aplicar aquilo na nossa vida. Só que há algumas diferenças, porque já quero de início colocar esse assunto aqui, né, para o Felipe decorrer um pouco sobre ele, falar um pouco, porque algumas pessoas, eu já fui abordado várias vezes, falando assim, nossa, mas você faz devocional? Você já não lê, não estuda, vive estudando teologia, vive lendo livros complexos de teologia e você tem que ainda fazer devocional, ler ali a Bíblia, orar, tudo mais. Para que você já não estuda? E eu ficava admirado porque as pessoas acham que quem estuda, né, seminarista ou quem estuda teologia de forma informalmente, não precisa fazer devocional, meio que substitui. Então, quem não estuda teologia ou não lê livros teológicos, aí ele deve fazer devocional. Então, de início, mano, eu queria que você conseguisse deixar um pouco claro para as pessoas a diferença do estudo teológico e da vida devocional. Mas o estudo teológico ele vai levar você para a vida devocional. Ele vai levar, mas não necessariamente quem tem uma vida devocional vai ter um estudo mais teológico, mais aprofundado. Então eu queria que você explicasse de início um pouco para as pessoas essa diferença. Por quê? As pessoas acham que eu pegar, leio um livro, nossa, o Evandro está lendo teologia sistemática, o negócio é bruto e tal, ele não precisa fazer um devocional, por quê? Ele está estudando um livro, está lendo um livro que está sendo baseado na Bíblia, né? Está sendo retirado dela. Então, por que ainda esse cara precisa fazer um devocional? Então, se você pudesse falar um pouco para a gente, essa diferença, e talvez, se você acha que tem as similitudes também, fica à vontade aí. Antes disso, eu só colocar uma coisa. Se vocês escutarem um barulho aí de música, cantando, coisas do tipo, é o pessoal aqui no ensaio do Ministério de Música. Mas me perdoe aí e me suporta um pouco aí. Mas respondendo a questão em si, bom, vamos primeiro pontuar uma coisa da outra. Se a gente pudesse entender o que significa a vida devocional, nós poderíamos então resumi-la, né? Se assim se eu pudesse fazer, eu resumiria a vida devocional. E desculpe até ser redundante, mas é a demonstração diária da minha devoção a Deus. A minha vida devocional é a minha devoção diária ao Deus em que eu sirvo. Na frequência e na disciplina da minha oração e da minha leitura da palavra. E o estudo, propriamente, já se coloca de uma forma com caráter técnico. O teólogo, quando ele está estudando, quando ele é um cara um tanto quanto mais atento, ele consegue perceber algumas coisas, algumas nuances, e ficar cheio também. Mas, convenhamos, há alguns que quando estão no estudo não conseguem ser cheio de nada. Porque só enxerga aquilo como letra, como um caráter tão técnico que ele não consegue tirar a riqueza da profundidade. Para ele é só uma pesquisa histórica. E aqui, sem apontar as armas para nenhum dos lados, né? Haja vista que a gente tem aqui, né? Me permita usar essa expressão, as duas classes teológicas misturadas nessa live. Mas o meu foco e o meu intuito aqui é de que você entenda uma coisa. A vida de devoção ou devocional significa a sua disciplina diária e constante de devoção ao Deus que você diz que serve. E a vida de estudo ou a academicidade, você está preocupado com a letra, você está preocupado com a técnica, com o quesito histórico gramatical. Você vai
você vai pesquisar, você vai entender da história, você vai entender do quesito gramatical, de língua, você vai buscar as nuances, as técnicas, e os mais atentos vão conseguir tirar riqueza disso. Mas os não atentos não vão tirar riquezas disso. Veja, eu não posso dizer que uma pessoa é economista por fazer 3 meses de matéria de economia. Eu, fazendo 6 meses de economia na minha faculdade de administração, não posso me dizer economista. Da mesma forma, eu não posso dizer que um pregador que não faz devocional é um bom pregador. Haja vista que, por mais técnica que ele tenha, a parte que realmente lhe compete, que é a vida diária de devoção a Deus, não existe. E por que essa estranheza? Ou por que as pessoas diferenciam uma da outra? Penso eu que é pelo sentido que elas não sabem que uma depende da outra. Porque como vamos entender com profundidade as Sagradas Escrituras, ou podemos entender com profundidade aquilo que Deus já revelou através da sua palavra, se anteriormente nós não passamos na base, e permito usar essas aspas aqui para a vida devocional, pelo sentido de que lá nós meditamos e nós oramos, adquirimos comunhão com Deus, e com essa comunhão ele se revela, ele se manifesta de uma tal forma e com tamanha profundidade que todo o escrito que ele mesmo já escreveu, ao lermos, nós começamos a ter um pouco mais de clareza. Não com toda a apropriação técnica que a teologia nos dá, mas sim com aquilo que precisamos começar a entender. Que, por exemplo, uma perícope, né, um trecho da palavra de Deus, ela está ligada aqui, às vezes, numa leitura um tanto quanto desatento da nossa parte, nós tiramos textos fora de contexto, mas às vezes, por que não? Isso já aconteceu comigo, talvez já tenha acontecido com muitos aqui, numa leitura devocional, depois de ter orado bastante, clamado bastante, começou a ler lá um texto e olhou o texto e falou assim, mas rapaz, espera aí, eu nunca entendi esse texto nesse sentido aqui. E quando eu digo entender o sentido, é literalmente fazer a leitura completa e perceber que um texto é respondido pelo outro. Às vezes, uma pergunta que está nesse versículo aqui, no 5, no 10 responde o 5. E às vezes isso só acontece porque é a graça de Deus sendo manifestada na nossa vida, pelo sentido de comunicação, de comunhão. E as pessoas não entendem isso, porque às vezes pensam que só porque a gente é acadêmico, a gente é técnico, a gente já dominou tudo. Deus nem liga, né? Não faz nem ligação, mas Deus já bate um WhatsApp que tá tudo certo, a gente lê com profundidade e a gente já entende tudo. Talvez esse seja o grande erro da maioria dessas pessoas. A minha bandeira teológica é que, para mim, a sua crítica é válida. Para mim, a teologia ela é muito prática. Mas eu vi um teólogo falando que tudo que o homem põe a mão, ele consegue deturpar por causa do pecado em nós. Perfeito. Inclusive a teologia. Perfeito. Então, quando pegamos um livro que é baseado nos estudos bíblicos e teorizamos ele, eu acho isso de uma ruindade profunda. No entanto, o estudo da teologia ele é diferente de uma leitura devocional. Porque, por exemplo, vamos ler a Bíblia, ali os trechos e vamos meditar, né? Orar, ter aquele se deleitar na Bíblia. Quando eu estou estudando teologicamente, eu vou ter várias ferramentas para mim olhar para um autor, olhar para um texto, olhar para um livro, olhar para uma palavra, olhar para um contexto, olhar na cronologia. Então, olhar na data que foi escrito, exato, quando, para quem. Então, você abre é como se pegar uma caixinha de ferramenta. Então, o teólogo ele vai tirar um monte de ferramenta para ler, se aproximar da Bíblia. E muitas vezes eu extraí coisas com riqueza, mas também no meu devocional, Deus já falou, a palavra já pulou de forma nítida aos meus olhos. Tanto lendo uma teologia
complexa, sistemática, quando lendo só a Bíblia. Eu gosto muito de ler com um comentário bem mais prático assim da Bíblia. Eu gosto de acompanhar com um comentário e Deus falar profundamente comigo. Só que uma coisa não exclui a outra. O seminarista ou o teólogo que não tem uma vida devocional, eu acho preocupante, como você falou. Precisamos ter esse momento com Deus, essa particularidade devocional com Exato. Ele, essa oração. Eu vejo esse um problema um pouco mais no meio mais reformado, que é a questão da oração. Eu não sei por o que causou isso 50 anos para cá, porque quando eu vou ler, por exemplo, os puritanos, os reformadores, muitos teólogos, os caras, por exemplo, a teologia sistemática mais conhecida, as institutas, a que deu a origem à teologia sistematizada, lá tinha um capítulo sobre oração. Você vai pegar Calvino, esses caras, eles eram muito piedosos. Ele fala sobre oração, e para mim, as teologias sistemáticas hoje deveriam ter oração. Falar sobre oração na teologia sistemática. Porque entendemos o que é a Bíblia, entendemos quem é Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, o que Jesus fez por nós, o que é a igreja, que ele voltará, mas a nossa oração é resultado destas doutrinas. Então temos que aprender a ter mais devoção em nossas orações. Então eu não sei o que causou. Quando eu me aproximo desses caras, eu vejo piedade. Vejo muita piedade, vejo muita oração. Spurgeon. Então você vai ver esses caras e fala, caraca, mas o que aconteceu? De achar que ter uma vida devocional é algo para quem não estuda teologia. Então, acho que deveríamos pensar. Veja aqui, pessoal, o quanto é danoso. A gente está no âmbito ainda de quem estuda teologia, de quem lê a Bíblia, de quem pega, vai estudá-la, interpretá-la. Mas imagine quem não estuda, né? Quem não tem essa disciplina de ter estudos baseados na palavra de Deus, na história, e não tem uma vida devocional. Eu acho que aqui eu quero caminhar para a próxima pergunta para o meu amigo. Eu acho que tanto o grupo que estuda teologia, e eu nem falei pastores, porque para mim é anormal o pastor não ter vida devocional. Então, eu acho que eu não quero imaginar que pastor não tenha vida devocional. Então, estamos aqui. Vamos ficar com a realidade que todos eles têm. Essa realidade que é melhor. Mas estou aqui com quem estuda teologia, né? Tanto informalmente, e quem não estuda, né? Um membro ali que vai na igreja e que seu contato é mais com a Bíblia. Eu acho que esses dois que não têm uma vida devocional não entendeu algo. A importância da vida devocional. Então eu queria que você falasse um pouco para nós, mano, acerca dessa importância dessa vida devocional. E você fique à vontade, porque você pode falar de dentro, né? Você está nessa trajetória de seminarista, e às vezes fala assim, o Evandro tá falando, mas ele já passou, né? E aí? Só para deixar claro, quem estuda teologia nunca para de estudar. Eu acho que nenhuma área. Muitos estudiosos falam que quem para de estudar, para de ensinar. Então, você que está começando no seminário, pensa em começar, não é para mais. Não para. Nossa, que monte de livro. Eu não comprei nem metade dos livros que eu quero ler. Então, começa por aí. Então, o Felipe já entende também esse caminho de tanta coisa que precisamos estudar. Mas o Felipe pode falar ele está nessa parte seminarista, um cara que está sendo preparado para o ministério. E às vezes fala, nossa, mas eu estou
Mano, estou no seminário, é tipo integral, praticamente. Estou ali interno e, nossa, tem tempo de fazer devocional, tenho que ler, preciso de leitura, preciso desenvolver, preciso dissertar, teologia você escreve muito. Não tem tempo de fazer devocional. Então fique à vontade, mano. Pode falar um pouco para nós da importância, pode falar de sua experiência. Fica à vontade. Eu vou começar respondendo a questão para depois colocar esse quesito pessoal, que eu acho que vai valer muito mais a pena. Qual a importância da vida devocional para o cristão e para quem estuda? Basicamente é você ter capacidade de comer, se alimentar. Eu acho que a dificuldade do pessoal ainda está em entender que a vida devocional, a leitura e a oração é a base e o que de fato alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Principalmente o espírito. E a gente tem essa dificuldade dessa importância porque talvez nós não tenhamos uma boa dedicação, e isso é uma falha das igrejas como um todo, talvez aqui, né? Salvo algumas raras exceções, mas dos nossos cultos, eu não estou falando sobre escola bíblica dominical ou cursos extras para líderes, obreiros, nada. Estou falando sobre cultos, de nossos sermões, por exemplo, aos domingos, serem dedicados a falar sobre a importância da vida devocional, como uma série de temas, uma série temática, não sei, uma única pregação, não sei. Mas eu vejo essa dificuldade da maioria dos pastores de dizer isso nos seus púlpitos, não porque eles não tenham seriedade ou não pratiquem, não tem nada a ver com isso, mas eu acho que talvez seja porque exista ainda uma certa resistência quanto à vida de devoção mesmo, existe da igreja. E aí a gente está preocupado, às vezes, em pregar muito sobre a história, sobre o foco, sobre a palavra do evangelista, sobre a carta a epístola, e trazermos uma palavra de ânimo, né, de vigor e de renovação aos domingos, né, para a nossa igreja, com estímulo, para que seja refletido, né, a semana inteira. Mas, às vezes, nós esquecemos da prática do evangelho. A verdadeira prática do evangelho, o que é oração, a leitura, a melhor compreensão, né, do indo e pregando, né, no gerúndio, indo e pregando. E para que essas coisas aconteçam, necessita que eu e você sentemos um pouco para aprender com o próprio Deus, né? E a gente senta para aprender com o próprio Deus quando a gente lê a sua palavra e ora, ou ora e lê a sua palavra. Aí você fica à vontade para definir a sua ordem. E quanto mais isso acontece na nossa vida, talvez mais claro vai ficar todos os assuntos que nós precisamos ter. E fica para nós uma pergunta, né? O Vando já fez a colocação aqui, e aí eu queria citar 2 livros que eu já li. Um foi esse ano e outro foi, sei lá quando, mas eu li inteiro, fica tranquilo. O primeiro deles é do Richard Foster, que é a Celebração da Disciplina. Ele dedica o seu livro para falar de algumas disciplinas, né? E uma das disciplinas que ele menciona no seu livro, e aqui eu quero me ater a 2 delas, né? Uma delas é a celebração da meditação, da preocupação que todos nós, enquanto servos, filhos, discípulos, se coloque aí a nomenclatura que você gosta, mas a importância da gente meditar nas Sagradas Escrituras e orar. A meditação e oração. Então eu oro e medito. Eu oro e leio. Oro e leio. Se eu não estou orando, se eu não estou lendo, existe um certo ruído, um problema. E dentro da disciplina, né, ele até menciona que os ruídos que se existem, os problemas e até as multidões, aquilo que nos afasta da leitura, não é o diabo, não é intervenção do diabo, e sim o próprio diabo. Não é o diabo jogando uma seta, vamos usar uma expressão bem popular aqui no meio das igrejas, somente pentecostal. Não é o diabo jogando uma seta, é o próprio diabo te afastando dessa vida de meditação, dessa vida de leitura.
E em contrapartida disso, quando nós somos disciplinados e nós temos essa compreensão, a gente pode caminhar então para o segundo entendimento, que seria da segunda disciplina que eu gostaria de falar, que é a disciplina da solitude. Nós precisamos, às vezes, ficar recluso das coisas, nos fechar na porta, fecha a porta do teu quarto e lá no secreto Deus vai te ver. Texto não está escrito com essas palavras, essas são as minhas palavras, mas o sentido do texto é esse: fecha a porta do teu quarto, que Deus que te vê lá no secreto, ele vê e vai te responder e vai acontecer todas as coisas. Solitude. Então, às vezes, eu preciso estar recluso, eu preciso sair do meio da multidão, eu preciso sair da rede social, eu preciso sair do meio da política, eu preciso sair do meio de todas as coisas para ouvir o que Deus está querendo dizer comigo. Ah, mas a mulher está mandando ir, o marido está mandando não sei o quê. Calma, o mundo não vai acabar se você parar para meditar meia hora, ler um capítulo e orar. No mundo não vai acabar por causa disso. A gente precisa andar em solitude. Perceba, solitude. Não é solidão. Calma, vamos com muita calma. Nesse mundo onde todo mundo parece que tem uma predisposição à depressão, falar sobre solitude é complicado, é delicado. Não deveria, mas é um pouquinho. Nós precisamos, então, às vezes, estar recluso, sair, é basicamente isso mesmo. Às vezes a gente precisa ser um lobo solitário mesmo e buscar uma compreensão melhor sobre daquilo que Deus está querendo dizer sobre as nossas vidas. E eu vou fechar essas colocações que eu estou falando sobre a importância com um livro, A Supremacia de Deus na Pregação, do John Piper. Ele faz muitos exemplos sobre a vida de Jonathan Edwards. E faz uma citação que ele escreve, Jonathan Edwards escreve, que ele era um cara que quando eu estava... E aí, por que eu estou citando o livro e Jonathan Edwards? Porque quando eu li o livro do Richard Foster, A Celebração da Disciplina, e li sobre a solitude e principalmente sobre a solitude, eu me lembrei dessa passagem onde ele dizia o seguinte, John Piper, que Jonathan Edwards, num determinado tempo da sua vida, ele trabalhava num determinado lugar, não vou me recordar exatamente aonde, mas ele gostava de caminhar de cavalo, ele corria com o cavalo, ele fazia todas as coisas, mas ele fazia isso muito cedo, logo pelas 6 ou 7 horas da manhã, porque era um tempo que ele sabia que estava em silêncio, em paz, todo o local onde ele estava. Então ele se concentrava, ele meditava e observava. E a forma como ele gostava é uma das outras disciplinas que existe no livro do Richard Foster, que é a celebração a disciplina da contemplação. Jonathan Edwards era um cara contemplativo. Aí você pergunta, né? Mas como assim contemplativo? Ele gostava de observar tudo aquilo que ele lia e que ele estudava sobre a soberania de Deus e a percepção que ele tinha sobre o mesmo através da sua criação. Então ele saía logo pela manhã cedo, entre as 6 ou 7 horas da manhã, e caminhava e cavalgava, mas ele gostava de observar tudo que estava acontecendo à sua volta. Então ele contemplava toda a majestade da criação de Deus através do céu, do sol, das plantas, dos campos. Ele era alguém que se preocupava em contemplar a tamanha formosura da criação de um Deus que a gente sabe que existe. Então ele tornava prático a oração dele na contemplação. E a solitude que ele tinha, a reclusão que ele tinha da busca, do estudo, de tudo aquilo que ele observava, ele expressava através do quê? Da sua contemplação, da sua vida diária, da sua vida devocional. Aí eu pergunto para você, se um camarada desse gabarito fazia, eu, um Zé Mané, não vou fazer? Tá louco. Tá louco. Não tem como. Não tem como não fazer. E aí, eu vou citar um exemplo aqui para vocês, só para colocar aqui uma coisa interessante para vocês. No seminário da nossa igreja, nós temos horário para tudo. Como nós somos internos, nós temos horário para tudo. Então, o nosso horário de devocional, ele já é pré-determinado, Ivandro. A gente tem
uma hora por dia para fazer o nosso devocional. E o nosso devocional, ele está das 6h45 da manhã até as 7h40 da manhã. Esse é o devocional individual. Então, o que é permitido nesse devocional? E eu achei interessante. A princípio, a gente tem aquela certa reticência, a gente tem aquela, sabe, aquela coisinha, mas depois eu percebi que é válido. Nós só podemos fazer uma coisa: ler e orar. Ler e orar. Então, o que é permitido no nosso devocional individual? Ler e orar. Ah, então quer dizer que eu tenho que orar de joelho dobrado, como eu aprendi na igreja? Não. É oração e meditação. E perceba, isso tem enriquecido demais as nossas vidas. Porque são nos devocionais que até o silêncio de Deus tem se mostrado resposta. E talvez permita aí essa veia um pouco profética, vai? Até o silêncio de Deus tem se revelado, tem se mostrado uma resposta. Até quando ele se cala é resposta. É interessante perceber isso numa vida incessante de devocional. E depois a gente faz a pausa para o café da manhã. Então aí, alguns que ainda estão meio sonolentos, tomam café, acorda, e depois devocional coletivo, que é todo o grupo de seminaristas com alguém dos pastores responsáveis dentro da diretoria. E lá, tome-lhe Bíblia de novo. Exposição da palavra de Deus e mais oração. Aí eu pergunto para você, depois disso tudo, e aí fica até uma coisa que a gente ouviu lá, a gente ouve muito. Talvez a gente não leve muita coisa do seminário, mas se uma coisa a gente levar dele, a gente já ganhou tudo, a gente aprendeu tudo, que é a vida devocional. Se a gente aprender a fazer a vida devocional, se a gente aprender a ter realmente a prática da devoção, de orar e meditar nas Sagradas Escrituras, e passar a aprender só isso no seminário, para ele já valeu muita coisa. Então, a minha concepção hoje é de suma importância a devoção, porque lá é onde eu me alimento, lá é onde eu ouço, lá é onde eu me aprimoro, é onde Deus revela realmente o quão miserável eu sou. É lá que ele vai apontar, tá pecando nisso aqui, varão. Vamos parar? O varoa, né? Tá errando aqui, ó. Tá pecando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer. Mas Deus já não te revelou, meu filho? Você já não leu, você já não compreendeu, segundo as Sagradas Escrituras, que tem alguma coisa? Então vai e faz. Então é nesse momento aonde eu tenho percebido o total relacionamento que Deus tem e Ele busca ter com cada um de nós. E Ele fala numa voz bem perceptível, bem audível, de uma forma que você vai entender muito bem. Fica tranquilo, viu? As pessoas... Tem um livro muito bom também. Eu acho que é do Spurgeon com o John Wesley, se eu não estou enganado. Sobre disciplinas espirituais também. Só pegou dois caras extremamente piedosos. Só que hoje, ainda mais no contexto Brasil, quando se fala de disciplinas, o brasileiro não tem. E a disciplina, ela vai forçar nós a algo, né? Então, qual que é a dificuldade também das pessoas para um devocional? É o que você tocou, disciplina. Só que só vamos atrás, igual exercício físico, né? Nossa, todo mundo tem dificuldade de começar a caminhada, ou começar a ir à academia. Só que você tem que ter disciplina. Para você ter disciplina, você tem que ter a percepção de quantos benefícios tem se você praticar tal ato. Então, por exemplo, eu vi como tem benefícios eu caminhar de manhã. Eu li o comentário da Darwin agora. Tá. Eu caminhar de manhã tem benefícios
pro meu coração, pro meu cérebro, pros meus pulmões, né? Pro meu corpo em geral. Ah, e, e ali eu me forço a ter uma disciplina para mim começar a ter esse ato. O devocional, as pessoas acham que é algo comum ou corriqueiro, que não tem muita importância, só que é algo que tem que fazer parte da vida do cristão desde quando Cristo se revela a ele. É algo muito. Faz parte da vida cristã, não é uma opção. Estudar teologia formalmente e mais profundamente talvez seja uma opção. Mas a vida devocional não é opcional, faz parte do cristão. Isso está sendo esquecido. Mano, mas eu tenho dificuldade. Eu vejo muita dificuldade que as pessoas me relatam de entender, né, a Bíblia. Aí tem uns que só lê os evangelhos, tem uns que só lê provérbios, só lê Eclesiastes, mas foge do Pentateuco, foge de Apocalipse, foge das epístolas de Paulo, foge. Tipo, o devocional tem que ser a Bíblia como um todo, né? Mas hoje, velho, hoje tem muito recurso para você fazer um devocional. Existem devocionais, né? Não são todos que eu recomendo, mas tem uns devocionais muito bons. Né? Não são todos que eu recomendo, mas tem devocionais muito Que bons. deixa um baita asterisco aqui, que não é todos que a gente recomenda mesmo, cara. Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas tem muito recurso. Por exemplo, eu gosto de usar muito comentários práticos bíblicos, né? Então, eu leio ali o texto, né? Tento compreender e pego esses comentários e complemento com a opinião do autor ali, com a aplicabilidade que ele põe em cima do texto. Às vezes ele vê coisa que eu não vi no texto, às vezes eu capto coisa que ele não apresentou. Já falei aqui várias vezes, não sei sua opinião, mas eu sou extremamente contra leitura anual da Bíblia. Por experiência não minha, mas dos outros, né? Teve gente de eu conversar que já leu a Bíblia 5 vezes no ano, eu perguntava alguma coisa temática da Bíblia, não sabia. Mas você não leu 5 vezes? Não, mas não lembro, não sei. Então, a pessoa lia como uma revista ou um livro de história. Eu sou a favor da pessoa pegar um livro da Bíblia, estudar ele, meditar nele de forma devocional, a compreendê-lo, a compreender. Mas não estou conseguindo compreender e tal. Fala com o seu pastor. Tem que ter teólogo na sua igreja. Se a sua igreja... Porque com alguém você tem que tirar a sua dúvida. Então não deixe de ler a palavra de Deus por não entendê-la. Né? Não deixe de ler a palavra de Deus por não entendê-la. Mas Deus vai revelar a compreensão para eu entender a Bíblia. Né? Se fosse assim, não precisava ir para um seminário. Né? Deus já revela todos os mistérios, mas não é assim. Deus ele trabalha com o sobrenatural e com o natural. Haja em vista do livro de Lucas, que é um livro que foi pesquisado. E o livro de Apocalipse foi revelado a João. E os dois são palavras de Deus. Então, o nosso Deus ele age no natural e age também no sobrenatural. Eu poderia dar uma dica, né, a você. Primeiro, tenha vida devocional, pelo amor de Deus. Segundo, se esforce a ler alguns livros que te ajudam a entender melhor a Bíblia. Né? Então,
Talvez o Felipe também pode dar algumas recomendações, mas um livro Introdução à Teologia Bíblica vai ajudar demais, demais. Você que fala assim, esse dia eu estava conversando com alguém lá da minha igreja, mas eu não consigo ler Levíticos. Números para mim não desce, a maioria dos livros. E tentei ser o mais didático possível, mas eu expliquei a importância do livro para a pessoa. Então eu expus Gênesis e depois eu expus Êxodo e ali Levítico. E a pessoa falou: caraca, eles são muito importantes. Aí despertou a vontade de ler. Então, às vezes, quando não entendemos ou quando lemos a Bíblia de forma errada, nossa, Ivan, tem como? Tem bastante. Tem nego que prega a Bíblia de forma errada, quem dirá ler. Tem nego que ensina a Bíblia de forma errada, quem dirá ler. Quem dirá ler ela. Então, se esforce a estudar, né, para entender um pouco melhor a Bíblia. Porque você vai ver a importância e quanto vai impactar na sua vida cristã ter essa vida devocional. A oração tem que fazer parte, igual o Felipe falou, tente, se force, combina com alguém, vamos fazer devocional junto? Vamos orar junto? Acompanhe, companheirismo. Tente disciplina, se esforce. Nos esforçamos para tantas coisas em nossa vida, né? Mas quando a coisa básica da vida cristã, nós vamos deixando de lado. Carlinhos, deixa eu ver aqui. O povo tá zoando ou tá complementando? Um pouco dos dois. Né? Falar um negócio assim. Bom dia, Espírito Santo. É bom para acender churrasqueira. Fala que eu vou explicar a Nardo. Falou que eu não. Outra questão. Não, tem outros. É que o estudo e a vida devocional devem andar juntos. Porque se tiver um estudo devocional, vai ser árido e seco. Mas se não tiver um estudo, o devocional fica ruim. Entendi. É o que o Felipe abordou, né? São coisas que se complementam, né? Não são coisas que... Só que nem todo mundo... Aí temos que diferenciar o estudar a Bíblia e o estudo teológico. Mas o teólogo não estuda a Bíblia? Sim, mas não só. Não só. Tecnicamente, o teólogo ele estuda todas as áreas de conhecimento, mas sempre tendo esse olhar mais bíblico. Devocional sem estudo fica fraco, precisamos de uma visão adequada de Deus para ter um devocional sadio. Perfeito. É que assim, o que ajuda muito, né, Felipe? Não sei se você concorda comigo, é que antigamente, quem tem as igrejas que me admiram muito, os pentecostais raízes mesmo, eles não perderam o costume de ter escola bíblica dominical. Então a escola bíblica dominical ajuda muito, porque o irmão vai lá, porque a pregação de domingo, a pregação não é uma aula. O pastor não vai ficar explicando tudo lá. Mas a EBD é para levantar a mão, para perguntar, né, tirar dúvida. Então a EBD ajuda, ela era esse auxílio para o povo de Deus a entender melhor a Bíblia e ler ela melhor. Só que hoje está escasso. Hoje Bom, eu acho que a gente vai partir do pressuposto que, por um entendimento de algumas questões e fazendo um apontamento sobre a leitura da Bíblia, eu acho que o devocional
devocional em si, cada pessoa ela deveria adquirir um jeito e uma maneira, desde que o princípio seja oração e leitura da palavra. Então, no seu tempo de recluso, de solitude, você tem que partir desse princípio, leitura e oração. Agora, como que vai ser o meio disso, o início, o final? Isso, na verdade, você deve criar uma maneira para você literalmente, me permito usar aí sem escandalizar os irmãos, né? Criar um ritual aí, né? Sem que as pessoas, sem que você se perca nesse momento ou nessa situação. Eu tenho vezes que eu começo meu devocional orando e depois eu vou para a leitura da palavra. Depois, outros momentos é a leitura da palavra, oração, leitura de novo. Outros momentos, o meu devocional é leitura o tempo inteiro e oração no final. Isso não vai diferenciar o quão mais perto você está de Deus ou mais longe você está. O meio disso, a forma como você vai estruturar o seu devocional, eu acho que ele é uma coisa que você deveria pensar em algo específico e único para você. Daquilo que você realmente sabe, se eu fizer isso aqui, eu vou me atentar mais. Agora, uma coisa a gente precisa avaliar e precisa muito mesmo entender esse sentido. É que se nós realmente somos filhos de Deus, se realmente somos cristãos, cremos na Santíssima Trindade, nos batizamos, frequentamos uma comunidade, que lá nós nos sentimos confortáveis em estar e receber a palavra de Deus e congregar e todas essas coisas naturais que nós já entendemos, eu acho que fica muito complicado você estar numa comunidade, numa dinâmica dessa e você não conseguir ter tempo para estudar junto com eles. Quando o Vandro toca no ponto da escola bíblica dominical, e aí, em algumas igrejas, e hoje na minha igreja já é assim, o dominical tornou para o dinâmico. Vandro, o que é o dinâmico? Escola bíblica dinâmica, ou seja, às vezes ela vai acontecer no domingo, às vezes está acontecendo em outros dias, porque dentro daquela comunidade especificamente, dentro daquele contexto, está funcionando numa terça-feira. E eles conseguem juntar oração e escola bíblica dominical. Ou numa quarta, ou numa quinta, ou num sábado, eu não sei. Eu acho que cada um de nós deveríamos, então, buscar um contexto da qual a escola realmente funcione para nós, para a finalidade dela, que é uma finalidade de conversa, de diálogo, de discussão, de tudo isso que nós estamos falando, mas também com a proposta que sempre foi missionária, de agregar pessoas. Eu muito me preocupo numa escola bíblica dominical que não tem uma classe para novos alunos, novos convertidos, novos cristãos, entenda como você quiser. Eu sempre faço alguns questionamentos pessoais e entendo que são apropriados e são válidos para o nosso contexto, mas existem, às vezes, pessoas que estão indo de uma igreja para uma determinada igreja. Ele está chegando nessa igreja, ok, ele pode conhecer muito de Bíblia, mas aquele contexto, aquela comunidade, como ela pensa, ou qual é o credo daquela igreja, ele não conhece muito bem. Então ele precisa sentar nessa sala também, especificamente, para ouvir sobre, essa igreja professa essa fé, nananã, e já evita um problemão de colocar no hall de membro, de trazer aquele monte de negócio e depois o cara... Então, são duas classes que se devem se preocupar dentro da nossa escola bíblica dominical. Por que tudo isso? Porque é dentro disso que a gente vai ensinar as pessoas sobre realmente devocional, sobre a vida cristã, na sua prática, na sua essência. E como essa igreja pensa essa mesma coisa. Existem
algumas nuances, algumas diferenças entre as igrejas, nos seus princípios, vamos dizer, dogmáticos. Mas isso aqui pouco para nós importa, porque cada um aqui já está inserido dentro da sua comunidade e para mim é o que basta. Mas, se nós pudéssemos entender o que realmente significa a escola bíblica dominical, nós trocaríamos, talvez, uma célula, nós trocaríamos, talvez, um culto X para ter ela. Porque é com ela que a gente pode evitar. Não estou dizendo que vai solucionar, mas é com ela que a gente vai evitar muitos dos problemas que a gente tem. Olha, a maioria dos jovens em que eu estava inserido em algumas outras cidades, que fizeram uma boa parte da escola bíblica dominical comigo e levaram a sério esses ensinamentos, por mais que deram umas erradas aí, deram umas escorregadas, deram umas vaciladas, mas nenhum deles está falando da igreja, não. Porque é lá, dentro da escola bíblica dominical, e cada um dentro da sua linguagem, o que é fenomenal e o mais apropriado e tem que acontecer, é que nós falamos e conversamos sobre os assuntos da Bíblia sem que a gente seja constrangido, sem que a gente seja taxado por alguma coisa, a não ser em tudo um quesito de brincadeira aqui, como a Marjorie está fazendo com a gente aqui, em todo esse momento aqui. Mas é brincadeira. Então, dentro da sua linguagem, dentro de um contexto, dentro de uma situação específica, classes, faixas etárias, níveis da caminhada cristã, tudo isso é o que potencializa a nossa caminhada em si com Cristo. E aí, se eu puder, essa aqui eu acho que é uma pergunta dela, né? Isso, Danardo, tem uma pergunta aí. Devocional é um tempo com Deus ou leitura e oração? Bom, é uma pergunta que vale muito ser refletida sobre um princípio. Se devocional reflete uma vida constante diária de devoção a Deus, então sim é de oração e de leitura da palavra. Agora, se nós compreendemos devocional apenas como um momento de reclusão para simplesmente orarmos, é cabível, mas eu não sei até que ponto a gente consegue desassociar a oração da leitura da palavra, ou vice-versa. Então, fica um pouco limitado se a gente não pensar devocional como uma vida diária e constante de oração e de leitura da palavra. E aí a gente vai utilizar algumas ferramentas para nos fazer mais claros dentro desse período. O Evandro já comentou que gosta de fazer aqui com comentários bíblicos, porque ele faz a comparação daquilo que ele está percebendo à luz das Escrituras, com algum comentarista que ele sabe que é de boa procedência, que também temos de má procedência, né? Mas isso a gente Deixa pra... Mas isso aí a gente deixa pro outro. Mas também existem pessoas que gostam de fazer oração ouvindo fundo musical, ouvindo uma música e ler a palavra do mesmo jeito. Isso não vai interferir. Então, assim, é que eu penso que a base dela sai da oração e da leitura da palavra. Agora, todo o resto, como que vai dar, como que você vai criar essas pontes ou alguma coisa ou da outra, aí eu acho que é muito específico de cada um, que eu acho que nem eu e nem ninguém poderíamos nos intrometer, desde que a base seja a leitura e oração. O que você vai fazer além disso, fique à vontade. Se for uma ferramenta para te auxiliar, você fica à vontade. Se é com caderninho anotando, com você. Eu já acho complicado ter só a oração, porque quando falamos de devoção, isso daí envolve uma compreensão e uma aplicação da palavra. Porque acho que devoção e piedade são muito próximos. Porque quem é devoto a alguém, né, vive para ou a partir de, né? Então não tem como eu saber, a Bíblia fala, vocês não recebem
Porque que vocês pedem muito mal, vocês oram muito mal. Então, conhecendo a Bíblia, lendo a Bíblia, compreendendo a Bíblia, ainda assim nós oramos mal, quem dirá a gente não ler a Bíblia e só querer orar? Então, eu acho que é até perigoso você só encarar a sua vida devocional como uma oração. Eu acho que tem que ter a leitura, compreensão e aplicação da palavra. Nisso consiste também na oração. O Carlinhos aqui é uma pergunta ou Ele tá falando que você faz o seu devocional com as Instituto do Calvino. Sério? Aí que eu vou ficar confuso. Vandro, aquele livro A Trindade que lançou pela Vida Nova, eu estava lendo o sumário e ele tem uma parte que o autor relaciona a doutrina da Trindade com os aspectos práticos, oração, comunhão, Olha lá, missão e de quem fala etc. comigo. É, esses dias, quando foi definido com os institutos, toda a compreensão da Bíblia vai influenciar no jeito que oramos. Carlinhos, não pode fazer eu tocar em coisas polêmicas, mas, por exemplo, compreendendo a Trindade, por exemplo, tem gente que, quando nós oramos para quem? Eu já vi gente orando para o Espírito Santo, já vi gente orando para Jesus e já vi gente orando para Deus. Só que quando compreendemos a Trindade, vamos ver que oramos errado demais. Que Deus proveu, Jesus morreu e o Espírito atua. Então, às vezes, você está pedindo para a função errada, não que todos são Deus, mas você está pedindo para. A sua oração está totalmente errada. Então, compreendendo a Trindade, sempre vamos orar a Deus para que o Espírito haja em nós e em nome de Jesus. Ponto. Só temos acesso a Deus por causa de Cristo. Por isso que sempre encerramos em nome de Jesus. Amém. Porque Bom Dia Espírito Santo é um livro nocivo e ruim. Porque ele exalta só a figura do Espírito. Você conversa só com o Espírito, sendo que o Espírito Santo só está aqui para apontar a Cristo. E Cristo é o Pai. Então, tá vendo? Um pouquinho só da compreensão da Trindade já vai mudar a nossa oração e como nós vivemos a nossa vida cristã. Então, compreender melhor a palavra de Deus. Ah, Ivan, mas isso daí eu só acho em grandes obras teológicas? Não. Lê um pouquinho os evangelhos, as epístolas de Paulo, você vai falar, eu estou vendo o jeito que Jesus se refere ao Pai, Jesus, ele manda o Consolador, e Paulo, ele desenvolve, claro que, igual eu defendo, precisa de ferramentas para entender melhor. Mas no cru ali, dá para compreender um pouquinho melhor. Eu sei que a Trindade é um pouco complexa, mas dá para compreender. Por fim, pergunta para o seu pastor. Ele tem que te explicar. Ele tem que te explicar. Fala para ele ter escola bíblica na igreja. Não pode ser de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, de Meu pai domingo. falou aqui, ó. Meu pai falou aqui, ó. No final se pergunta pro seu pastor. Meu pai falou assim, aí apelou, pô. A Navi tá acrescentando aqui, ó. Mas isso faz sentido para mim. Depois que comecei a ler a Bíblia, para entender, minhas orações mudaram. Top demais. Eu tive essa aula. Compre os grandes livros com Eva. Já compra os livros já. Falando nisso, Mas eu preciso ir lá na livraria, bicho. Mas eu acho que por esses dias ainda não vai dar, hein, cara. não vai conseguir nessas férias? Olha lá, contrate eu, gente. Estou precisando da aula, precisando pôr leite em casa e comprar arroz e feijão. Exatamente. E eu amo dar aula de teologia. Olha o Carlinho vai me contradizer.
Eu penso que o mesmo sendo simples, todo cristão deveria estudar de forma simples, né, a Bíblia. As editoras lançam livros tanto acadêmicos quanto para a igreja. Perfeito. É. Perfeito, perfeito. Um bom livro que a gente poderia ler, por exemplo, para trabalhar o ego é o do Tim Keller, né? Ego Muito transformado. bom. Quem tem problema com ego... Aliás, quem não tem problema com ego, né? Então, a gente precisa... Quem não tem? É um bom livro. Um E, livretinho, pequenininho. Acho que não deve ter mais que 50 páginas. tá bom? Agora, mano, pra gente finalizar, se alguém tiver alguma pergunta aí, pode mandar. Eu queria que você desse algumas. A gente já está dando algumas dicas, né, de devocional para as pessoas e a gente fala a importância, porque às vezes a pessoa está perdida, né? Eu vi que a gente deu bastante dicas. Então já dei minha dica que eu uso pequenos comentários. Não uso comentário dessa grossura aqui, não, viu, gente? Eu uso comentário bem pequenininho, bem prático, fácil. Algo que se perdeu nas igrejas é as confissões de fé. Eu gosto de fazer devocional com as confissões de fé. As confissões de fé são mais sistemáticas, né? É um sistema de perguntas e respostas. Então eu gosto bastante. Então vai ter lá quem é Deus? Vai ter a resposta lá e todos os textos bíblicos. Então aí já é um devocional mais sistematizado, né? Uma confissão que chama, um catecismo que chama Nova Cidade, que o Tim Keller organiza. É fantástico. Tem todos os tipos de teólogo, todos os comentários, todo tipo de pergunta. Eu indico. Eu indico também catecismos, né? Tanto de Westminster. Tem, se eu não me engano, tem um de Wesley muito bom. Tem uma confissão de fé, você que é assembleano, tem uma confissão de fé das Assembleias de Deus, viu? Isso daí não é só coisa dos reformadores. Tem uma confissão de fé das Assembleias de Deus muito boa. Então, faz favor. Então, são os meios que eu uso, viu, galera? Eu gosto muito de... Eu gosto de... sabe quando você faz uma comida e você coloca mais recheio para ter mais apreciação? Então, eu gosto de acompanhar com esses livros finos. Sempre eu faço, tipo, eu pego uma confissão de fé, eu faço um mês. Eu pego um comentário, faço outro mês. Gosto muito, eu falei esses dias num stories meus, eu transito entre traduções. Então, eu faço um devocional numa corrigida fiel, depois eu vou pôr uma NVT, depois eu vou pôr NVI, eu transito para ver essa diferença de traduções. Quando eu não faço devocional em todas as traduções, que eu fico, né, encucado com alguma coisa. Mas, gente, é maravilhoso. A palavra é rica demais. Então, pela manhã, ou se é à noite, de tarde, faça o devocional. Não tem, igual o Felipe falou, tem os fundamentos. Leitura da palavra e oração. Agora, você quer usar comentário? Você quer só ler a Bíblia? Você quer usar livro de teologia? Você não quer? Não importa. Tem uma musiquinha, né, para as crianças. Leia a Bíblia e faça a oração. Que é isso? Faça a oração. Professor da sala das Então, crianças já. aqui é Kids, filho. Vou falar com a pastoria. Então, tá vendo? As crianças já aprendem isso. Então, nós deveríamos tá inculcado em nossa mente. Vai lá, mano, dá suas dicas aí, que acho que tem uma pergunta aqui, ó. Bom, eu tô dentro dessa nova cultura que eu adquiri com mais frequência e realmente disciplina. E hoje eu estou falando disso por conta disso. O meu devocional é apenas leitura e oração. Ponto. Tirando algumas exceções que agora nas férias ou nos momentos em que nós não estamos dentro do período em si, então eu utilizo música porque é isso que me deixa mais acordado e com uma concentração melhor. A música é fato.
vários estudos atrás de da psicologia que comprovam isso. Que a música, a frequência dela pode deixar a gente mais aceso, mais despertado, com mais concentração. Então eu utilizo apenas isso para poder fazer a minha parte do devocional. O Vando, como está em outro nível, ele já utiliza os comentários, as coisas, tudo no devocional dele, né? Eu ainda sou mais cruzinho, eu preciso fazer depois. Eu preciso fazer o devocional primeiro e depois fazer isso. Mas, brincadeiras à parte, se tem uma coisa que eu gostaria de deixar realmente fora esse princípio da oração e deixar bem clara essa compreensão da oração e da leitura da palavra, gente, eu creio que Deus revela e mostra ainda algumas coisas para nós. E vai ter coisas que Deus vai falar especificamente com você, nos seus devocionais, que se eu pudesse dar um conselho, tenha um caderninho que você anota essas coisas. Porque são coisas que podem gerar para você um estudo com um pouco mais de profundidade, talvez um esboço, um sermão, não sei. Talvez alguma coisa que vai acrescentar para você como um determinado momento que você teve com Deus orando e buscando, e você escreveu aquilo, vai ser alguma coisa que Deus vai utilizar lá na frente com um aconselhamento com alguma pessoa que você não faz ideia que vai aparecer. Então a gente precisa ter isso guardado, ter anotado, ter escrito de alguma forma, porque isso que Deus está dando não é só para você juntar tudo e quando você morrer perto da sua morte, mostrar para seus netinhos, você fala, que legal, ó, Deus me revelou isso em tal dia. Não, não é para a gente reter isso. Se fosse para reter, o próprio Deus não tinha dado as escrituras de Gênesis e Apocalipse. Se fosse para reter, ele não tinha dado. Então, gente, se eu pudesse dar uma recomendação, é essa. Anotem as coisas que você está dizendo. Cara, eu vou compartilhar com você. Eu já comentei com você que fazia tempo que eu não escrevia música, né? Parece que tinha fechado a porta dos céus, né? Num belo dia, num devocional, cara, faltando 10 minutos para acabar o devocional, tome. Escrevi a letra. Agora vê, olha como é que o camarada é. Deus dá. Agora pergunta se o cara cifrou a música. Se o cara escreveu a harmonia. Se o cara já fez desenho melódico. Mas no momento, imagina, se eu estivesse em qualquer lugar, parado aqui, sentado, sem nada, onde é que eu ia anotar esse negócio? Aí você pode falar assim, anota no celular. Aí eu vou falar, dentro da dinâmica que a gente tá, naquele momento específico, o celular não. E tá certo. Como é que você ia anotar se não tivesse com um caderninho alguma coisa? É óbvio que eu agora, dentro de um outro sistema, de uma outra situação, você tem totais condições de você anotar em qualquer lugar, mas se eu pudesse dar uma dica para vocês, anotem. Anotem porque talvez essas coisas que Deus vai falar com vocês vai significar muito para muitas coisas que vocês talvez nem façam ideia do que seja. Tem uma pergunta aqui, ó. Manda bala. Como vocês veem a importância dos puritanos para a vida devocional e a vida piedosa no lar? Pois eles deixaram um grande legado nisso. Qual que foi aqueles livrinhos que eu comprei com vocês lá, aquela vez lá? Um era do Franklin e o outro era do Jones, né? Quem foram os puritanos, né? Eu não lembro qual dos dois que eu li. Eu só sei que numa das passagens lá, ele me cita uma coisa muito interessante, que ele faz uma aplicação, e eu não vou me recordar exatamente aonde, mas foi a compreensão que eu cheguei, e eu acho que a gente comentou disso, e você falou acho que era mais ou menos isso mesmo. Chegou um determinado momento que, né, dentro desse princípio puritanista, né, o pessoal falava assim, pô, vamos pro teatro, vamos pro cinema, vamos festejar, vamos fazer isso. Os camaradas viraram e falavam assim, Jesus Cristo vai estar lá?
Ah, se Jesus Eu Cristo vi não vai uma, estar, não eu, vou não. eu vi uma risada. Aí o meu pai riu, ele falou assim, essa é boa, é verdade. E, cara, pra mim isso é verdade. Ah, eu vou no cinema, eu vou nisso, eu vou naquilo outro, não sei o que, coisa e tal. Ah, mas será que Jesus Cristo vai estar lá? Eu tô falando que não pode fazer essas coisas. E eu acho que nem era o intuito dos puritanos lá naquela época falar isso. Mas é realmente pensar nisso. É realmente pensar nisso. Tipo, mano, será que toda vez social vai transformar a minha vida como eu preciso? Será que tanto social vai funcionar? Será que tanta pizza? Será que tanto açaí? Será que tanto lanche? Será que tudo isso vai realmente tipo, tirar de onde eu tô, da merda que eu tô, da lama que eu tô e vai me levar para algum lugar? Que nem o caso daquele. Eu já cansei de falar disso, eu continuo falando e eu vou levantar pro resto da vida que foi um erro mortal desse pastor. Ah, você tá com problema com a sua esposa, não vai no culto, não, vai na pizzaria com ela. Não, mano, a pizza não salva, velho. A pizza não salva, velho. A pizza não vai salvar. A pizza não vai salvar. A pizza não tem poder de salvar a sua vida do pecado. Pelo contrário, de repente você comete mais pecado lá, porque tem uns crentes que os bichos batem com força. Vai no rodízio de pizza, come 24 fatias. Eu falo, caramba, pra onde é que vai tudo isso? Então, a gente precisa pensar. Esse é um ponto, por exemplo, que eu li nesses livros, né? Que eu concordo com os puritanos. É uma coisa que eu levei para minha vida. A Aline não gosta muito, não, mas eu levei para minha vida. Porque é uma prática que eu devo observar e me perguntar, tipo assim, oh, vamos lá no churrasco do fulano de tal. Por quê? Vai ter Jesus lá no churrasco do fulano de tal? Eles vão poder deixar eu falar de Bíblia? Se não vai deixar, para que eu vou lá? Vai ser manifestado Jesus Cristo lá ou vai ser manifestado, sei lá, Zeca Pagodinho? Ou vai ser manifestado. Meu pai falou que eu sou antissocial. Ou vai ser manifestado, sei lá, Gustavo Lima. Mano, na moral, desculpa, velho. Eu fui assistir um filme esses dias pra trás, eu vou confessar que essa é engraçado. A gente foi assistir um filme, a gente foi assistir um filme do Pantera Negra. Foi no dia do feriado que teve, foi um dos poucos momentos que a gente tinha pra se divertir, então a gente foi assistir um filme pra dar uma desbaratinada. Mano, você notou o tanto de sincretismo religioso que tem no meio do filme? Aí eu fiz até uma piada com um pastor que foi assistir com a gente, que um pastor muito sério que foi assistir com a gente, e eu fiquei tirando sarro. Você me conhece, você sabe como é que eu sou. Aí, e do lado do seminário tem um centro. Tem um centro. E tem alguns dias da semana que os camaradas batem tambor lá. E é tão perto do meu quarto que o compasso do tambor e a batida do tambor entra. E eu sou músico, você sabe, né? Vai entrar lá dentro do ouvido da gente, né? Aí eu tava brincando com o pastor. Eu falei assim: ó, pastor, tá vendo? A festa dos caras aqui na hora que tá proclamando o rei aqui, a batida do tambor é o mesmo compasso, é a mesma batida que acontece lá, não? Só que o contexto é só um pouco diferente, né? Mas Uhum. aí brincando, tirando sarro com eles, os meninos falam assim, mano, me deixa em paz, velho. Até aqui você fica brincando com esse negócio de cristão. Aí eu me lembrava de você. Agora vou soltar aqui na roda. Você falando que você vai para os lugares, só fala de Bíblia. Aí eu lembrei de você nessa hora. Eu falei, ué, tô assistindo um filme aqui, tô vendo a baita de uma patifaria dessa. Eu vou falar o quê? Vou ficar aqui, que legal, Wakanda Forever. Não, pô, tá louco. Não vai acontecer nada. E os caras aplaudindo e chorando pela morte do rapaz, que foi uma triste morte, uma trágica morte. T'Challa, T'Challa. Mas, cara, não vi ninguém emocionado assim com a morte de Jesus Cristo. Pelo contrário, vi nego gritando assim, nós quer Barrabás, nós quer Barrabás. Tomara que isso não seja muito puritano para quem fez a pergunta. Foi o Carlinhos, né? Carlinhos, desculpa aí só Foi, feliz um Caio. pouco. Só para complementar, né? É, os puritanos,
eu sempre tive que tomar um cuidado. Porque quando eu comecei a ler biografias, fala, cara, eu quero ser que nem esse cara. Né? Eu quero ser que nem esse cara. Só que você vai pegar o contexto dos puritanos, inclusive os batistas reformados vêm dos puritanos, né? Não vêm dos anabatistas, e sim dos puritanos. Então Ah temos lá, uma hein? ligação profunda. Ah lá, Anota essa aí no caderninho que não é ensinado no culto de domingo, hein, gente? profundo, é bem profundo. E Tô tem brincando, uma vai que o pastor denomina... ensina. Não ensina aqui. tem uma denominação aí também, que é pentecostal, que veio de um cara, né, deriva de um cara chamado John Wesley, que também é considerado puritano. Então, os puritanos, eles Meu pai vêm. falou, Belais. Então, os puritanos está não só para os batistas, então, mas para os cristãos, né? Mas eles estavam combatendo, porque estava é, virando bagunça a vida cristã, né, com a rainha. Então, por isso que o puritano foi chamado de zombaria. Ó os puros, ó os É, puritanos. Tá? Só que exatamente. algumas práticas deles devem ser resgatadas no dia de hoje. É, não só os puritanos, mas é, quando olhamos a Bíblia também, mas os puritanos levantam essa bandeira, que o nosso lar, a igreja é o reflexo da nossa casa. Então, os puritanos, eles defendiam muita piedade do povo. Então, se, igual você está falando, ah, velho, o que eu vou ganhar indo lá assistir? O que eu vou ganhar indo lá sair e ouvir e tudo mais? Ah, os puritanos também defendiam um, o culto no lar, e hoje isso é muito esquecido. Mas se nós soubéssemos a importância, sei lá, cante na sua casa louvores, leia uma palavra. A importância disso também, essa arte e atmosfera dentro do nosso lar de adoração, de palavra, o quanto seria importante, porque passamos a semana inteira aqui envolvendo devoção e piedade. A semana inteira assistindo Netflix, trabalho Netflix. Aí chega no domingo, você fala, nossa, o culto tá gelado. Não Deus não tá falando comigo. Velho, você passou a semana inteira se enchendo de porcaria. A sua Bíblia enche de teia de aranha. Você vai abrir só no domingo. Pois E a é. culpa é do culto? Então, os puritanos defendiam muita piedade. 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 Começa em casa. Começa em casa. Então, eu levo meu filho para a igreja para o pastor ensinar a Bíblia para ele. Não. Vocês, pais, têm que ensinar. Seu filho a orar, ler a Bíblia, ensinar o evangelho. Maridos, ensinar a esposa. Então, nós temos que ensinar. Então, essa piedade foi perdida. Com isso, perde devocional, momentos juntos, devocional, que existe devocional pessoal, devocional coletivo, igual o Felipe falou. Então, não, eu já vi grupos de jovens que fazem devocionais juntos. Então, perdemos isso, perdemos. Por quê? Não vemos como impacta isso na nossa vida. Perdemos e é assustador. É assustador a pessoa chegar a falar para mim, tipo assim, nossa, eu te admiro que você consegue fazer um devocional. Eu falo, meu Deus. Tá ruim o negócio, hein? Às vezes, às vezes lê, você até dá um, fala, não, eu sei, o Brasil tem uma dificuldade de leitura, né? Apesar de ser muito incomodado com um crente que não lê, mas devocional, né? Para uns 10 minutinhos, pelo menos, 20 Um minutos, capítulo da meia hora, Bíblia por dia, pelo amor de Deus. Tem capítulo que é né? tão curto que você merecia ler três. Pô, quer dizer, dois. É porque às vezes Então, o segundo também é curtinho, é por isso, gente, calma. então isso foi perdido. Talvez o que o Felipe apontou não está sendo mais ensinado, não está dando mais atenção ao devocional. Hoje o devocional virou um livrinho que você compra lá, né? Um E livrinho assim. Aí você vai, pega
ler. Vou ler o de hoje. Não. Vou ler o de hoje. Se quer, a pessoa abre a Bíblia. O que eu mais sou contra é no celular. Nego que põe sistema de um versículo por dia no celular. Pelo amor de Deus, gente. Você vai meditar. Então, que voltemos. Vamos voltar. Livro, Bíblia física, pelo amor de Deus. Né? Físico. Porque temos que prestar atenção. Estamos servindo a Deus ou ao mundo? O João vai falar isso. Não tem meio termo. É isso, gente. Mano, pode dar suas considerações finais. Fica à vontade. Gente, tem o texto de Josué 1:8, né? E tem um determinado momento do texto que Deus fala para Josué, né? Medita nela de dia e de noite. E o foco é a exortação, a admoestação em determinados momentos em que esforce, tem bom ânimo. Já não te mandei eu, esforce que tem bom ânimo. Mas num determinado momento, entre um desses três que é citado no mesmo, ele fala ali, medita nela dia e noite. Mas por que eu medita nela dia e noite? Se a gente olhar para trás, teve um monte de gente que sabia, já tinha acabado de ser instituídos os mandamentos. Mas por que esse povo continuava desviando dos caminhos do Senhor? Sempre que ele for Deus que te tirou da terra do Egito com mão grande, que fez todas essas coisas. Medita nela dia e de noite. Não, você está falando muito longe, está falando do Velho Testamento. Velho Testamento a gente não usa, a gente usa só o Novo. Tá bom. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra e não tendo que se envergonhar dela. Aí já é novo, né? Isso que é novo, né? Perceba também que é a mesma colocação de alguém bem instruído, já partindo para a fase final, vamos dizer assim, da sua vida, falando para alguém que ele sabe que ele treinou e que foi bem ensinado, bem fundamentado. E a exortação continua. 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 Porque é isso que você deve apresentar no final das contas. Aí eu pergunto para você. E aí a pergunta fica para nós refletirmos é a seguinte. Será que o tamanho do tempo que eu dedico para as outras coisas tem sido equivalente ao tempo que eu dedico para Deus? Será que a minha vida que Ele me deu e Ele confiou, mas eu preciso entender que é para louvor dele, será que eu tenho dedicado tempo equivalente ou até igual ou maior para Ele? Ou eu me preocupo demais com outras coisas que não são mais adequadas? Por que essa reflexão? E por que dizer isso, nas considerações finais? Gente, porque a vida devocional é isso. É você refletir dia a dia se a fé que você diz que tem, a devoção que você diz que tem, e o Deus que você diz que existe, ele se manifesta na sua vida. Se não está acontecendo isso, ou Deus é mentiroso ou você é. Então, a gente precisa refletir um pouco mais sobre essas coisas, porque todos os dias, quando somos confrontados por Deus, nós não vamos ser mais tão carrancudos. Pelo contrário, a gente é mais piedoso. E a piedade tem a ver com purificação, ou puritano, né? Como já foi mencionado aí. Gente, a gente precisa viver um novo momento. A gente precisa viver um novo momento
E eu acho que a gente só vai viver esse novo momento a partir da hora que a gente falar de verdade em nosso coração, eu tenho uma vida com Deus. E quando ela acontecer, eu tenho certeza que as pessoas que você quer ver com você dentro da sua comunidade vai estar lá, porque o Evangelho literalmente te transformou e transformou essas pessoas. E, e realmente as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque eu acho que se não está sendo acrescentado, tá um ruído aí no meio da nossa comunicação. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos vocês que suportaram a minha pessoa aí até esse momento. Deus abençoe vocês, sua família, seus ministérios e gratidão eterna por todos vocês. Somente você, meu amigo. Deus te abençoe. E que bom ouvir a Catarina gritando e falando já, conversando já. Coisa linda. Rapaz, nem te conto. Mas eu que agradeço, né, a sua disposição. Eu entendo, né, a sua dificuldade, né, quando está tendo as aulas. Eu mesmo não sendo interno, eu tinha muita coisa para mim ler, tinha muita coisa para mim fazer. E às vezes você não tem tempo mesmo, velho. Você tem, ainda mais a gente tem o mesmo perfil, quando a gente quer estudar um negócio, vai estudar a fundo, não é as coxas. Então até hoje eu sou muito sistemático com minhas leituras, mas obrigado você, né? Falou, nossa, eu tô de férias, né, que eu também não ia saber. E a sua disponibilidade é sempre bom a gente conversar, né? Às vezes é bom, eu gosto que você é um pouco polêmico, às vezes precisamos disso. Obrigado Assim, não. a todo mundo que participou aqui da live, né? Perguntou, que brincou, é isso mesmo, gente. Tem que participar, tem que falar mais. Isso é Exato. importante. Isso, eu gosto, zoa, pergunta. Se a gente não sabe, vamos atrás. Mas obrigado por vocês aqui, o público sempre participa, você que sempre assiste depois, né? Às vezes você vai assistir, você que está assistindo aqui, vai assistir no YouTube, que eu disponibilizo lá. Obrigado. Se quiser, deixe seu comentário, deixe sua pergunta. Gente, deixe sugestões também de live para mim, pode mandar para mim no particular, né? Esse mês ainda para dar tempo de convocar o Felipe. E quinta-feira teremos uma outra live. Aí sim. Sobre o atual cenário político e o futuro da igreja. Não, não é pouco polêmica. Aí tem que trazer os negros pentecostal pra falar esse negócio aí, bicho. Ia ser bom. Vamos falar um pouquinho desse cenário e como a igreja tem que se comportar após tudo isso que aconteceu. E também, após essa, semana que vem vamos ter uma outra live. O nome dela é O Outro Evangelho. Opa! Pô, vamos falar dos hereges, top. Posso me convocar? Não, né? Pode, se quiser participar junto, então é só entrar. Vamos falar do outro evangelho que o título é muito proposital. Parece que existe um outro evangelho. Parece que tem irmãos, pastores, cantores que estão lendo outra Bíblia e não a minha. Parece que eles estão lendo outro evangelho. Será que realmente existe outro evangelho ou existe o evangelho? Então, semana que vem também teremos essa live. Lives muito atuais, igual essa, porque vira o ano. Acabou o canal de ortodoxia agora. Então, quinta-feira, espero vocês. Você, se puder estar lá, mano, ajudando, cooperando, comentando. Tamo junto. E semana que vem vamos ter uma live no tema O Outro Evangelho. Estejam atentos nos stories, né, nas publicações, que sempre eu vou estar comentando. E vou conversar com esse rapaz aqui e ver se a gente faz mais alguma esse mês ainda, porque depois ele abandona, porque ele precisa estudar.
Deus. Deu, Você quer lá, dia o 23, ó. Carlinhos já tá preparando para tumultuar. Olha lá, Deus boa. abençoe. Deus abençoe a todos. Muito obrigado novamente. Uma boa noite e espero vocês quinta-feira. Tamo junto, galera. Valeu, meu mano. Deus abençoe.